Então, nós vamos gastar um tempinho aqui, não muito tempo, meia hora talvez, falando de um assunto que é bastante popular nessa área, que é a ideia do Retrieval Augmented Generation. É, eu peguei um survey de Bragg, esse primeiro paper aqui, que é razoavelmente popular. Esse survey não é tão novo assim, já tem um ano e meio, mas ele é bastante citado. Naquele website de prompts, ele tem um cantinho lá sobre Bragg que não é muito interessante. No website lá do LangChain, nesses dois aqui, ele tem dois exemplos do uso de Bragg bem mais interessantes que esse daqui. E eu vou gastar uma transparência só com um paper original que introduziu a ideia de Bragg. Então, qual é a motivação para a gente se preocupar com essas coisas? As LLMs, os modelos, eles têm uma limitação razoavelmente grande, porque, no fundo, o que ela faz é gerar um novo token a partir dos tokens que você dá de entrada, usando um modelo pré-treinado. Então, se aquele modelo foi pré-treinado até com dados até uma certa data, qualquer outro fato a partir daquela data, o modelo não vai saber o que que é, não vai dar a resposta, né? É, Outra questão é que você pode ter dados que você quer usar, que não é bem a questão de treinamento, né, que são dados internos da empresa. O resultado disso é que, de vez em quando, os modelos começam a gerar saídas erradas. Então, essa história de chamar de alucinação é outro desses termos antropomórficos que a gente não devia usar. O termo correto é a saída está errada, pura e simplesmente. Nada de alucinação. Simplesmente está falando bobagem, está gerando respostas incorretas. Bom, como é que a gente pode minimizar esses problemas? De uma maneira bem simples. Você, na verdade, pega os textos, ou o que quer que seja, que não estão ou não foram usados para treinamento do modelo, passa isso na área de trabalho da LLM. Então, ela passa, o modelo passa a trabalhar com os parâmetros de treinamento dele e os chunkzinhos, os tokenzinhos que estão na área de trabalho, que representam algum documento interno seu, alguma informação, algum dado. Bom, isso resolve o problema de retreinar. Você não tem que retreinar a rede. Você simplesmente passa os dados adicionais que você quer trabalhar na área de trabalho. E, de certa forma, também pode reduzir alucinações que você passa na área de trabalho. Isso aqui é um pouco mais sutil, tá? Como é que eu reduzo a alucinação, o erro da LLM? Eu passo na área de trabalho mais informação, mais tokens, e condiciono a LLM a usar aqueles tokens para produzir a próxima saída. Então, quanto mais tokens eu passo na área de trabalho, na prompt area, mais eu estou condicionando a LLM a produzir uma resposta consistente com aquilo que eu passei na entrada. Então, reduzo alucinações porque eu condiciono mais o que a LLM está produzindo de saída, passando mais informação na área de trabalho. Bom, aí vocês vão perguntar, que mais informação eu vou passar na área de trabalho? Ah, aí é que passa, que vem a ideia interessante do Bragg. O ciclo de Bragg está nessa figura aqui meia clarinha, mas a ideia mais ou menos é o seguinte: você pega todos os documentos que você quer, que a LLM passa, o modelo passe a entender no sentido de passe a usar os documentos. Só que esses documentos podem ser um volume muito grande, então não dá para a gente colocar isso na área de trabalho. Então, qual é a ideia de drag? Drag, no fundo, em inglês significa retalho. Então, você passa os documentos e corta os documentos em pedacinhos, e aí você vai passar na área de trabalho
apenas os pedacinhos dos documentos que são próximos daquilo que o usuário está querendo saber. Bom, como é que eu descubro isso? De uma maneira interessante. Você pega os documentos, retalha os documentos, transforma cada documento num vetor. E aí você guarda num banco de dados vetorial, um banco de dados vetorial, um banco de dados de vetores, você guarda esses vetores. Quando vem a consulta, você transforma a consulta também num vetor. E aí pergunta no banco de dados quais são os vetores próximos daquele vetor que representa a consulta. Bom, quando você trouxer para a área de trabalho, você não vai trazer os vetores em si. Você vai trazer um trechozinho dos documentos que são correspondentes àqueles vetores que são próximos do vetor que representa a consulta. Então, essa parte toda aqui, essa parte de pegar os documentos, indexar e transformar em vetor, blá, 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 essa história de transformar texto em vetor tem um nome estranho. Chama-se embedding. Ou seja, transforma o texto, embuta o texto num espaço vetorial. Então, transforma o texto num vetor. O que é o pedaço do texto? O pedaço do texto não é um parágrafo, o pedaço do texto é um pedaço mesmo. Os 100 caracteres, depois 100 e sobreposto com os próximos 100 e por aí afora. Ah, como é que eu indexo isso? Aí tem estruturas de dados completamente diferentes. Eu acho que tem uma figurinha aqui melhor. É, Aqui. Você pega uns documentos, quebra os documentos em pedacinhos, pega os pedacinhos e transforma em vetores. Essa setinha ridiculamente pequenininha aqui é, na verdade, uma coisa bem complicada. Como é que eu vou criar esses vetores de tal forma que os documentos, ou os pedacinhos de documento que sejam similares entre si, sejam mapeados em vetores que sejam próximos entre si? Se não for dessa forma, não adianta muito a gente transformar texto em vetores. Isso é feito tipicamente por um outro modelo, um outro LLM. Existem LLMs, se vocês forem procurar na website da OpenAI ou do Google, coisa assim, existem LLMs cuja única, elas foram treinadas, elas foram criadas só para você transformar texto ou pedaço de imagem em vetores. Então, são os embedding models. Esse nome estranhíssimo significa simplesmente um modelo que recebe como entrada um pedacinho de texto e produz como saída um vetor. Só que esse modelo é criado de tal forma que, se pedacinhos de texto são próximos entre si, são parecidos, os vetores que representam esses pedacinhos de texto são vetores próximos no espaço vetorial. Então, isso é uma coisa meio misteriosa, mas a gente não precisa saber muito mais do que isso. Simplesmente, o máximo que vocês precisam saber é que existe um embedding model. Professor, só uma Oi. perguntinha. Então, na verdade, quando a gente utiliza um modelo para poder embedar, ele seria, na verdade, determinístico? Ele sempre, a partir do mesmo documento, ele gera sempre o mesmo embedding? Não exatamente, né? Porque é um modelo. É Ah, uma tá. LLM. Boa pergunta. Não necessariamente ele é determinista. Bom, então, essa setinha ridiculamente pequenininha aqui, o que eu estou dizendo para vocês é tudo que vocês precisam saber é qual é o embedding model que vocês vão usar. Lá no LangChain tem um monte deles, então é só escolher algum, pega um de default. No Hugging Face tem um monte desses modelos. Não vou entrar em detalhes sobre como é que a gente faz isso. Se vocês tiverem curiosidade, tem um livro que tem um capítulo inteiro sobre como é que isso é feito. Um livro de processamento de linguagem natural. Legal. Aí você vai pegar esses vetores e colocar em algum lugar. Aí é que tá. Esse Vector Restore aqui não é um banco de dados SQL, é uma coisa completamente diferente. É um banco de dados que guarda vetores e a única operação que ele consegue fazer bem é, dado um vetor, ele procura nos vetores que estão armazenados aqueles que são próximos do vetor dado. O que é próximo? Bom, próximo pode ser várias coisas diferentes. Você pode estar usando proximidade de cosseno,
você pode estar usando qualquer outra métrica de similaridade entre vetores. Normalmente, esses bancos de dados que guardam vetores, eles implementam várias métricas de similaridade diferentes. Então, você pode trocar a métrica. Mas aí você escolhe uma métrica, ele dá um vetor de entrada, ele vai te devolver naquele monte de vetores os top K. Ele ordena, na verdade, uma lista de vetores próximos daquele que você dá. Se esses embeddings forem bem feitos, os vetores que ele vai te devolver são de documentos que são próximos entre si. Então, se eu estiver procurando algo parecido com uma consulta, eu vou pegar isso daqui, fazer um embedding desse troço, ou seja, transformar isso aqui num vetor, pegar esse vetor, procurar nessa estrutura de dados os vetores que são próximos desse, do representante da consulta, e trazer os pedaços de documento que são próximos dessa consulta. Bom, os pedaços de documento que são próximos dessa consulta, supostamente são o que é necessário para responder a consulta, tá? Então, o VRAG pega documento, vou voltar para cá, pega documento, quebra o documento também, no long chain tem splitters, quebra o documento, transforma em vetores cada pedacinho, joga os vetores dentro de um vector store e pronto. Aí, depois você vai lá e pegar os vetores, os top key vectors, os vetores mais próximos do vetor que representa a entrada. Então, você vai ter como resultado dessa parafunda toda aqui um bando de pedacinhos de documentos. Bom, o que que isso tem a ver com a LLM? Aí sim. Aí você vai pegar e passar para a LLM a pergunta, isso aqui, vai passar todos esses pedacinhos de documento na área de prompt. Então, na área de prompt, a LLM tem a pergunta e um monte de pedacinhos de documentos que a gente acredita que sejam úteis para responder aquela pergunta. E aí, qual é o papel da LLM? Combinar esses pedacinhos de documento em alguma coisa coerente que supostamente seja a resposta da pergunta que você dá. Bom, isso é bem. O que está acontecendo aqui? Esse bando de coisas que estão aqui no Vector Store, a LLM não conhece. Ela não conhece isso. Ela não foi treinada sobre isso. Então, eu estou pegando informação externa, que são os meus documentos, jogando no Vector Store e por aqui elas ficam. Em tempo de execução, eu recupero aquilo daqui, que é próximo à consulta, e o papel da LLM é usar os pesos internos dela, em que ela foi treinada, né, para juntar esses pedacinhos em frases coerentes, tá? Mais adiante no curso, a gente vai estudar um troço chamado Attributed Question and Answering. É uma maneira de fazer isso daqui, só que você garante que o que você está produzindo de resposta aponte para o documento original. Esse AI Mode do Google, na verdade, opera assim. Todos aqueles exemplos que eu dei para vocês, que tinha um exemplo e um linkzinho, no fundo, opera dessa forma, né? Só que aí os documentos podem estar num retrieval, pode estar na web, pode estar em algum outro canto. Então, VEG é isso daqui, tá? Quais são os problemas que a gente tem? A gente tem como vantagem a gente reduzir os erros da LLM, porque ela vai estar usando documentos que ela pegou de um vector store. A gente vai, de alguma forma, minimizar o problema de falta de dados, porque os dados estão no vector store. Tudo isso sem precisar retreinar nada. Esse é o ponto interessante. Eu estou injetando novos dados para a LLM usar, sem treinar a LLM. Tudo que eu tenho que fazer é usar um vector store, que é muito mais simples, tá? Bom, essa ideia veio desse paper aqui, que é muito anterior. O paper é mais velho do que isso. O paper veio de uma era pré-LLM. Esse paper tem 11 mil citações.
O que que ele fez? Exatamente isso que eu mostrei para vocês, esse ciclo aqui, só que o gerador dele, o papel que a LLM faz aqui, não era uma LLM, isso aqui é pré-LLM, isso aqui era um sequence-to-sequence model. Agora, essa parte aqui do que ele descreve nesse paper é basicamente a mesma coisa que eu descrevi para vocês. Esse pretinho aqui, no fundo, é essa coisa daqui. Bom, esse paper aqui é bem importante porque ele introduz uma ideia que depois foi reusada no contexto dos modelos linguísticos, né, para resolver esse problema da gente não conseguir trabalhar com dados externos e o problema da gente não conseguir condicionar a LLM a produzir respostas corretas. Como é que a gente faz isso? Recuperando pedacinhos de documentos. No fundo é isso. Aí eu vou comentar com vocês alguma coisa aqui do variante sobre RAG. Tem milhões de variantes de RAG, naturalmente, né? Da mesma forma que Prompt Engineering tem centenas de papers, tem centenas de papers com RAG no meio. O que eu vou pegar aqui é daquele survey de RAGs lá, que não é muito antigo. Então, o RAG mais simples é isso que eu acabei de falar para vocês. Ele tem três passos básicos. Um é pegar os documentos e arrumar esses documentos num vector store de tal forma que você consiga recuperar documentos ou pedaços de documentos que estão próximos da consulta. Então, esse indexing é simplesmente um nome para esses três passos aqui, tá? De pegar os documentos, dividir os documentos, criar os vetores e guardar os vetores. Isso é o que está debaixo desse termo de indexing. Então, esse é o primeiro passo do RAG. Depois tem um segundo passo, que é recuperar o que interessa. O que que significa isso? Bom, você vai ter que pegar a consulta, passar pelo mesmo modelo de embedding. Por que isso? Porque você tem que gerar vetores que sejam consistentes com os vetores que você usou para representar os pedaços do documento. Então, pega a consulta, passa no mesmo embedding model, produz um vetor, usa esse vetor, vai lá, computa quais são os vetores aqui semelhantes ao que você acabou de gerar e traz os pedaços de documentos que sejam, então, possivelmente semelhantes à consulta, tá? Bom, aí você vai pegar no próximo passo, é, pedir a LLM para pegar esses pedacinhos de texto que eu acabei de gerar para vocês, trazer para vocês e gerar a resposta final. Essencialmente, essa mesma lógica que eu estou mostrando para vocês funcionaria para imagens, tá? Você pode pegar as imagens, picotar as imagens, transformar os pedacinhos da imagem, os quadradinhos das imagens em vetores, e na hora de fazer pesquisa por conteúdo, você me dá uma outra imagem, eu vou fazer a mesma coisa e vou procurar os pedacinhos que são próximos daquela imagem que você me deu. Como tudo viram vetores, o processo, no fundo, é o mesmo, só que essa modelo aqui tem que ser um Visual Language Model, não uma LLM. Mas o problema é basicamente o mesmo, tá? Então, o Naive Rag é bem simples, quer dizer, é fácil de implementar, o LangChain tem isso pronto, a gente não precisa muita confusão na hora de implementar isso. Você vai lá na LangChain e usa, pura e simplesmente. Tem algumas coisas aqui que são meias chatas. A primeira delas é que, quando eu digo picota o documento, não, picota como? Qual vai ser o tamanho do picote? Vai ser 100 caracteres, 1.000 caracteres? Vai ser o quê? Se você fizer muito pequenininho, quando você trouxer os pedaços do documento para a LLM, ela vai acabar se perdendo com aqueles pedacinhos pequenininhos. Então é melhor aumentar os tamanhos, não aumentar como? Para trazer coisas muito grandes, né? Então, enfim, né, é um problema. O segundo problema é que você pode encher a área de prompt
com pedaços de documentos que sejam muito próximos entre si. Então, você acaba trazendo documentos que sejam redundantes. Isso é ruim. A LLM acaba se perdendo e aquilo que daria uma resposta mais rica acaba não sendo recuperado, né? Então, existem problemas aqui bem sérios com a implementação de um RAG eficiente. O último ponto aqui é até curioso. Dependendo do que seja, quando a LLM produzir a resposta, pode ser que ela simplesmente concatene uns pedacinhos de documentos que você trouxe e não produza nada de novo. Então, é como se a LLM não usasse os parâmetros internos dela para produzir a resposta. Ela pura e simplesmente concatenou os pedacinhos que foram recuperados. Então, isso aqui é um problema chato de tratar. Bom, aí a gente pode melhorar as coisas um bocado. É, Aqui a gente pode separar essas melhoras em dois grandes pontos. O que que a gente faz antes e o que que a gente faz depois de recuperar os pedacinhos. Bom, ah, o pre-retrieval tem algumas coisas bem interessantes aqui que você pode imaginar. Uma delas é você pegar a sua consulta e quebrar a consulta. Quando você pega a sentença que representa a pergunta que o usuário está querendo submeter a LLM, aquela pergunta pode ter várias frases, como o exemplo que eu mostrei para vocês. Então, você pode pedir a LLM para quebrar a consulta em pedaços. E aí você, em vez de procurar os vetores que são semelhantes ao vetor que representa a consulta inteira, você pega cada pedacinho da consulta, transforma em vetor, pega esses vetores para ir procurar os pedacinhos de documento que são próximos. Então, é como se você introduzisse um pouco mais de diversidade nos pedacinhos que você está trazendo para a área de prompts e, ao mesmo tempo, essa diversidade é localizada em pedaços diferentes da pergunta. Isso é um negócio bem interessante. A outra coisa que você pode fazer é pegar a consulta do usuário e pedir a LLM para reescrever a consulta. Então, a consulta pode ser uma coisa muito grande, aí você pode querer resumir a consulta pode ser fraseada de uma forma estranha. Então, você pede para a LLM reescrever a consulta e é essa consulta reescrita que você então vai fazer o RAG. Tá? Bom, pós-retrieval, eu estou andando aqui um pouco mais depressa para não perder muito tempo. O pós-processamento tem uma coisa bem interessante. Você pode ordenar os pedacinhos de documento que você tem de uma forma um pouco diferente. Você pode ordenar os pedacinhos de documento simplesmente ordenando os vetores desses documentos. Mas você pode pedir à LLM que antes dela gerar a resposta, ela reordene dentro da área do prompt os pedacinhos e leve em consideração com maior peso os pedacinhos que ela própria considerou mais relevantes. Então, essa ideia de reranking, tem papers que mostram que isso é uma ideia interessante. Uma outra ideia interessante que tem a ver com redundância é você fazer a seguinte gracinha. Você traz os pedacinhos todos dos documentos, aí faz um clustering desses pedacinhos por similaridade do texto. Isso é demorado de fazer. Mas, em princípio, o que eu estou fazendo são clusters de pedaços de documentos que são próximos entre si. Bom, se eles são próximos entre si, considerar todos esses pedacinhos no mesmo cluster pode ser redundante. Então, você escolhe um representante de cada cluster. Então, eu posso, em vez de usar um número grande de pedacinhos de documentos, eu clusterizo primeiro e reduzo o número de pedacinhos que eu vou passar na área de prompts para LLM a um representante, apenas um representante de cada um desses clusters. Isso dá um resultado bastante bom, mas é claro que é demorado, né?
o processo de clustering é demorado. Aí a pergunta é, bom, o que que eu faço? Aí tem uma última sugestão aqui desse survey. É dizer o seguinte, se você não sabe exatamente o que você quer fazer, você modulariza o seu problema. Você cria pequenos módulos especializados em otimizar essa tarefa ou aquela, e depois compõe o seu processo de drag usando esses pequenos módulos. Então, você pode ter um módulo de debug, você pode ter um módulo de restrita da consulta e por aí afora. Então, todas essas coisas que eu falei no Advanced Drag, se você quiser combinar essas várias ideias, o mais óbvio é você fazer módulos que ataquem esses problemas e depois você compõe o seu algoritmo de drag e testa para ver o que que dá mais certo. Isso é a ideia do modular drag. Enfim, tem um monte dessas sugestões, né? Uma última coisa que eu queria comentar com vocês é essa ideia que eu passei até agora, parece que o drag, parece não, essa ideia que eu passei para vocês até agora é como se o drag fosse um processo de que tem começo, meio e fim direto. Você pega os pedacinhos, passa para a área de prompt e a LLM gera o resultado. Que tal a gente fazer uma coisa um pouco mais sofisticada? Você vai, produz uma resposta, aí pede para a LLM, ela própria, ou uma outra LLM, julgar para ver se aquela resposta é uma boa resposta ou não à pergunta. Se ela não for uma boa resposta, você volta e recupera mais pedacinhos de documento. E você fica nessa interação um certo número de vezes, até que estoure o número de vezes, ou a LLM usada como um juiz considera que a resposta é adequada. Isso aqui é relativamente fácil de implementar. Só que vocês têm que acreditar que a LLM, uma LLM, pode agir como juiz da qualidade da resposta. Isso é uma coisa que aparece várias vezes nesses prompts que andam por aí, mas é uma coisa meio esquisita, no sentido de que você está dando poder a um modelo para ele próprio julgar a qualidade da resposta, no lugar do ser humano que iria olhar a resposta. Mas, enfim, esse losango cor de abóbora aqui é uma coisa razoavelmente comum da gente usar para tentar melhorar a resposta da LLM. Não é necessariamente o mesmo modelo que está gerando a resposta, pode ser um outro modelo que faça um julgamento. Enfim, uma outra nota que aqui, quando eu estou recuperando mais pedaços de documento usando a própria consulta inicial para recuperar mais pedaços de documento. Então, a consulta não muda. O que esse loop aqui está fazendo é recuperar mais pedaços de documento. Uma outra maneira um pouco mais sofisticada é você dizer o seguinte: uma LLM julgou que a resposta não é adequada, mas aí você manda para uma outra passo do teu prompt que reescreve a consulta, ou transforma a consulta de alguma forma, ou decompõe a consulta em pedacinhos, e aí a consulta que vai ser usada nesse passo de recuperação não é mais a verdinha original, é essa consulta transformada daqui. Então a diferença entre isso e isso é esse passo daqui e uma coisa que não está muito clara nessa figurinha é que o retrieve não é em cima do quê? Da consulta verdinha. O retrieve aqui nessas voltas adicionais, é em cima dessas consultas transformadas ou quebradas. Enfim, É, professor, não ficou muito claro para mim. Você pode voltar as duas figuras só para eu ver a diferença? olha só, eu podia ter postado duas ao mesmo tempo, que era mais fácil. Nota que essa aqui eu estou iterando de acordo com um critério que uma LLM pede para eu iterar, mas quando eu recupero aqui,
eu recupero mais pedaços da minha base, que não está representada aqui, usando de novo a mesma consulta inicial para recuperar mais pedacinhos. Então, o Ok. processo de retrieve, no fundo, é o mesmo, só que eu estou pedindo para pegar outros top key vetores próximos da consulta. Tá? Ops, desculpe, aqui. Né? Eu itero, mas não mudo a consulta, só mudo o que eu estou pegando a mais do meu vector store. Aqui é um pouco diferente. O que que é um pouco diferente? No recursive não é muito bom, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é transformando essa consulta em alguma outra coisa que eu vou pedir para a Helena escrever de novo a consulta. E quando eu vou para esse espaço de recuperação, devia ter uma outra setinha aqui que pegasse essa consulta transformada, o vector restore e produzisse mais pedaços de documentos. Então, essa figura está bem ruinzinha. O retrieve não é sobre o verdinho, o retrieve é sobre essa consulta transformada em cima da mesma base de documentos, ok? Entendi. Mas aí isso seria uma solução melhor, se mudar a query? Bom, enfim, Ou depende do contexto? tem vários papers que argumentam que isso Tá, aqui é melhor, tá? beleza. Mas, enfim, é claro que você, nessa solução ou nessa daqui, está gastando muito mais tempo, né? Aqui você Uhum. está iterando, mas tem que estar fazendo um monte de consultas. Aqui você está iterando e, além de fazer mais consultas, você está um custo de transformar a consulta original em alguma outra coisa, segundo algum critério que está lá no seu prompt. Então, isso aqui é bastante vago, mas tem naquele survey lá que eu comentei, naquele paper, tem uma montanha de referências que leva para os papers que introduziram essas ideias. Tem um monte de coisas daqui. Desse bando de possibilidades, deixa eu ver se aqui. É, aqui não é muito claro. Desse bando de coisas, o que eu acho mais razoável é você modificar a consulta, dada a consulta que o usuário submete, ela sendo transformada pode ficar numa coisa mais fácil de recuperar os vetores ou quebrar a consulta em subconsultas. Quebrar a consulta em subconsultas e usar essas subconsultas para pegar os pedaços do vetor, normalmente dá um bom resultado. Então, se você fosse dizer o que que eu faria de uma não reescrita da consulta, mas query decomposition, decompor a consulta e usar os pedaços da consulta para recuperar os pedaços do documento. A última coisa, o re-ranking pode ser dar um bom resultado, mas mais do que re-ranking, é essa ideia de você fazer clustering dos pedaços do documento e escolher um representante só de cada cluster, você reduz bastante o problema que redundância dos chunks introduz na criação da resposta. Só que esse é um processo caro. Decompor a consulta não é um processo muito caro. Criar os clusters de pedacinhos de documentos é um processo caro, tá? Mas dá um bom resultado. Você, na verdade, podia fazer o cluster em cima dos vetores, agora que eu estou pensando. Você pode pegar os vetores que vêm do Vector Store e fazer clustering desses vetores, que é bem mais rápido, porque computar a similaridade dos vetores é muito mais rápido do que depois computar a similaridade dos pedacinhos de texto. E aí, de cada cluster desses vetores, você escolhe um vetor e traz o documento associado àquele vetor. Isso seria bem mais rápido. Me ocorre agora, mas eu não me lembro de ter lido isso. Mas seria bem óbvio. Bom, enfim, o que eu procurei resumir aqui para vocês muito rapidamente é um paper grande, que é um survey razoavelmente grande, mas ele é bastante bom, no sentido de que ele organiza é, um monte de papers, uma quantidade enorme de papers de RAG em coisas, em classes mais ou menos claras. O naive RAG é o básico dos básicos. Aqui você já faz algum truque
mais ou menos conhecido, como isso que eu acabei de citar. E aí, se você não sabe exatamente como você vai combinar esses truques, essa sua sacola de truques pode ter muita coisa lá dentro. Então, você modulariza as estratégias e aí tenta ver qual combinação dessas estratégias é mais adequada. Em geral, as estratégias têm a ver com como você trata a consulta de entrada, como você itera com os pedacinhos de documentos, e aqui um pedaço que eu não falei nada, que é você fazer fine-tuning em cima dos modelos. Mas eu sou alérgico por fazer fine-tuning, né? Então ficaria com essas transformações e a questão de iteração. Esse Soil Chunk Optimization que eu falei bem rapidamente, isso aqui é um abacaxi por si só, tá? Qual é o tamanho do chunk não é um negócio trivial de se chegar a uma conclusão, então tem que experimentar. Essa figura aqui dá uma ideia bem interessante, porque combina um pouco com o que eu estava falando há uma hora atrás, com isso que eu estava falando agora. Todas essas técnicas de prompt, sejam elas quais forem, é, elas não requerem adaptação nenhuma no modelo. Então, a grande jogada das LLMs e dessa ideia de prompt engineering é realmente não ter que mexer no modelo. A última coisa que eu quero fazer é fazer fine-tuning em modelo. Isso é uma desgraça muito grande, tá? Agora, todas essas técnicas de prompt que eu falei antes, elas não introduzem nenhuma dado adicional. Tudo que isso daqui faz é usar o que já tem dentro do modelo, tá? Então, conhecimento externo, dados externos, não tem nada a ver com aquilo que eu falei na primeira parte dessa apresentação. O que tem de interessante nessa ideia de RAG é que você incorpora na nossa discussão ou no rol de coisas que você vai usar para responder a pergunta do usuário, você acrescenta informação externa. Que informação externa é essa? É o conjunto de documentos que você fez o break, né? Você picotou e jogou num vector store. Então, o conhecimento externo que está aqui no eixo dos Y é simplesmente esse bando de documentos que você picotou. E aí você vai usar esses pedacinhos de documentos para ajudar a produzir a resposta da pergunta. Então, o Wagner tem um espírito bem diferente de prompt engineering. Ele não é um prompt engineering no sentido exato da palavra. Eu não estou usando apenas o modelo para produzir a resposta. Aqui eu estou usando o modelo, os parâmetros do modelo e esses picotes de documento para produzir a resposta. Então, são coisas bem diferentes. Tá? Então, recapitulando aqui, esse paper que está em azul clarinho aqui é que introduziu a ideia original. Esse paper é muito citado, mas é um paper antigo. É um paper onde não tinha uma LLM, tinha um sequence to sequence. É uma coisa bem mais antiga. Esse paper aqui é bastante interessante de ler. Ele acho que deu uma boa organizada no que existia nessa área de drag, mas ele enfim, já tem um ano e meio de publicado. Então já deve ter uns 2 anos que foi escrito. Muita coisa aconteceu nesses 2 anos, mas é um bom começo. Esse website que eu tinha comentado não tem muita coisa sobre o VEG, é bem elementar. Esses exemplos aqui do LangChain são mais interessantes. Tá? Então, quem quiser se aprofundar, pode começar por aqui e depois pegar os papers mais recentes, né? Bom, então, chega de falar, eu estou cansado.